Glauber Pedro de Andrade Rocha, nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, no dia 14 de março de 1939, foi um cineasta brasileiro responsável pelo movimento de vanguarda intitulado Cinema Novo. Produziu filmes de grande repercussão, entre eles Terra em Transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Iniciou seus estudos em casa com sua mãe e ingressou no Colégio de Padre Palmeira. Em 1959, entrou para a Faculdade de Direito da Bahia, hoje Universidade Federal da Bahia. Durante essa época, Glauber participou do movimento estudantil e de um grupo de cineastas amadores. A situação atual é o seguinte: um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento do cinema novo foi destruído por várias correntes. Mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à pornochanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. Com a influência da Nouvelle Vague, que era um movimento artístico do cinema francês e do neorrealismo italiano, o cinema novo brasileiro começa a se manifestar em 1955, quando Nelson Pereira dos Santos produziu o filme Rio 40 Graus. Esse movimento surgiu como resposta ao cinema tradicional, que fazia sucesso de bilheteria entre a década de 50 e 40 e que tinha de base o cinema hollywoodiano. Esses filmes geralmente eram realizados com recursos de produtoras e distribuidoras estrangeiras. Ao contrário do cinema tradicional, o cinema novo, liderado por jovens cineastas cheios de vontade de fazer cinema, buscava um novo formato de filmes brasileiros, com o intuito de melhor representar o povo brasileiro em um país subdesenvolvido, sobretudo temas como a fome, violência, escravidão e política. Dentre eles destacam-se Paulo César Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues, Leon Richman e o próprio Glauber Rocha. No ano seguinte do lançamento de um dos seus maiores sucessos, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber publicou o que seria o mais importante manifesto da história do cinema brasileiro, Uma Estética da Fome. Ele acreditava que a arte cinematográfica até então não conseguia transmitir a verdadeira miséria vivida por seu povo, de uma forma eficaz que pudesse ser compreendida pelos estrangeiros. Para ele, a melhor solução era utilizar da comunicação de mentiras elaboradas da verdade, que era basicamente reproduzir a realidade da fome e miséria para que causasse impacto. Glauber Rocha faleceu em 22 de 8 de 1981, aos 42 anos, deixando esposa e 6 filhos e um legado imensurável. Considerado um dos mais importantes nomes do cinema brasileiro, Glauber Rocha, com seu carisma único, serve de inspiração para todos os cineastas até os dias atuais.